Prezadíssimos, boa noite. Nós estamos hoje no frio, no frio. Hoje a mínima em Belo Horizonte vai ser de 8 graus, 9, 8 graus, né? Então, assim, hoje a coisa está pegando feia aqui. E hoje nós vamos falar de análise do ambiente interno nas organizações. Então, a gente na última aula tratou sobre análise do ambiente externo. Então, agora a gente vai fazer uma análise agora mais profunda em relação ao ambiente interno organizacional. As nossas bibliografias de referência continuamos no livro do Barney e do Hestley e no livro do Hitch, do Ireland e do Hoskinson. Tá? Então, a gente vai ver o capítulo 3 agora do Barney e o capítulo 3 também do livro do Hitch, do Ireland e do Hoskinson. Tá bom? Nós vamos continuar de onde paramos. Então, vamos avançar agora. Tá bom? Então, agora a gente vai ver a análise do ambiente interno e os fundamentos da análise do ambiente interno. Tá bom? Por que é importante a gente analisar o ambiente interno? Isso porque, por mais que o ambiente externo dê o tom da competição, ou mostre para a gente como está o ambiente competitivo, a essência da competição ela acontece no ambiente interno. Né? E como a economia global tornou a competição das empresas cada vez mais dinâmica e intensa, a velocidade das respostas internas organizacionais ela tem que ser, na mesma medida, intensa e dinâmica. Né? Por isso que é interessante para a gente entender com quais armas a gente pode competir dentro de determinados campos. Então, enquanto o ambiente externo dá para a gente condições como sociedade, dão para a gente informações sobre economia, dão para a gente informações sobre ambiente político-jurídico, sobre concorrentes, sobre substitutos. Aqui no ambiente interno, a gente vê como que a gente pode responder essas questões e não só responder essa questão, mas gerar vantagem competitiva. Então, no ambiente interno é onde nós geramos as vantagens competitivas. E a gente faz isso por meio das chamadas competências essenciais, ou como a gente chama core competence, tá bom? A competência essencial, e agora eu vou chamar core competence, tá? Ela é formada a partir das características básicas e fundamentais que uma organização possui para responder a esse estímulo. São as competências essenciais que geram a estratégia. O que é, por exemplo, a estratégia da Apple? Qual é o nível de inventividade, de inovação existente na Apple? Quais são as características da Samsung? Quais são as características da Coca-Cola? Quais são as características da padaria da sua esquina? Entende? Então, aqui, quando a gente fala de competências essenciais, a gente está falando de características do negócio onde você atua, da empresa onde você atua. São os adjetivos os quais seria possível a gente nomear, né, uma determinada empresa. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de empresas como empresas farmacêuticas, vamos falar da Roche, por exemplo, vamos falar da Novo Nordisk, né? Quando a gente fala de organizações como essa, Eurofarma, que está chegando em Montes Claros também, quais são os adjetivos que podem ser atribuídos a essas empresas? São empresas inovadoras, rigorosas, né? Que são empresas eficientes, são empresas assépticas, né? Que têm uma característica de serem muito bem higiênicas, né? O que é fundamental dentro do ambiente farmacêutico. Né? São empresas voltadas para um custo baixo, né? Um custo baixo de produção, ou são empresas voltadas especificamente para remédios feitos com um maior nível de valor agregado e por isso mais caros? Né? Então, quando a gente está falando das competências essenciais, a gente está falando sobre aquele conjunto, aquele set de características que vai fazer com que o negócio tenha ou não vantagem competitiva ante os demais. Né? Então, o que constitui as competências essenciais? O que constitui são dois elementos. Primeiro, as capacidades organizacionais, né, que dizem respeito às habilidades organizacionais, aos conhecimentos, ao perfil humano, mesmo ao perfil humano, ao que o ser humano tem capacidade de fazer, qual é o potencial humano, qual é o capital humano lá existente. Né? Bem no sentido mesmo de construção, né, de construção de uma base de ação
com capacidade de aprendizagem, com capacidade de mudança, com capacidade de melhoria, né? Com grande potencial de criação dentro da organização. Então, isso aqui a gente está falando mesmo das capacidades como um fenômeno humano. E o outro ponto são os recursos, né? Os recursos que são aqueles recursos que vão constituir a essência, né, das armas que a organização tem para tornar-se competitiva. Então, aqui, recursos, a gente está falando de tudo aquilo que permite que a organização alcance o seu objetivo, né? Então, a gente tem, por um lado, recursos que podem ser tangíveis e intangíveis. O que são recursos tangíveis? Uma determinada tecnologia, um determinado know-how, né? Maquinário, instalações físicas, dinheiro, né? A própria reputação, né? A marca, todos esses são recursos. A marca não, a marca é um recurso intangível. Mas, por exemplo, recursos utilizados em operação com tangibilidade física, né? Nós podemos incorporar como recursos físicos. Já os recursos intangíveis, né? Aí sim entra a reputação, entra a marca, entra a cultura organizacional, é um recurso intangível, né? O engajamento, né? O engajamento dos trabalhadores também pode ser considerado um recurso intangível, né? Então, a gente tem recursos e capacidades como fundamento das competências essenciais. E essas competências essenciais, né, elas devem ser desenhadas, por outro lado, em função do que o mercado pede. Então, a competência essencial, ela pode ou não se tornar uma vantagem competitiva, na medida em que ela gera valor para a organização dentro daquele ambiente. Então, o que define se uma competência essencial é uma vantagem competitiva ou não? Aí sim, o ambiente externo. Ok? Então, o ambiente externo, a partir das características do setor e do posicionamento, né? A partir daquilo que o setor pede, né? A necessidade de vantagens competitivas, né? Pode ou não ser atendida pelas competências de uma organização, pelas competências essenciais, na medida em que gera valor e que traz resultado positivo dentro daquela configuração de competição. Por isso que a gente vai entender que a administração ela é contingencial, cada caso é um caso. Por exemplo, o quão é importante para uma indústria que produz fósforo ser inovadora? Relativamente menos do que, por exemplo, uma empresa de eletrodomésticos, eletrônicos ou celulares, smartphones, por exemplo, né? Então, depende da configuração daquela competição e depende da configuração da estrutura daquele mercado, né? E o que o mercado pede que a empresa tenha para que ela seja competitiva. Então, quando a gente vai analisar a cadeia de valor, a gente analisa por duas perspectivas, tá? A gente analisa dentro do ambiente interno, né? A gente analisa os recursos, por um lado, as capacidades, por outro, e a cadeia de valor, numa terceira via, tá bom? Então, a gente vai ter sempre três elementos de análise do ambiente interno: os recursos, as capacidades e a cadeia de valor organizacional, né? E uma coisa que é importante a gente entender é que é normal errar nesse processo de análise do ambiente interno, né? Porque o processo de tornar-se competitivo na organização, uma vez que você tem um conhecimento razoável sobre o ambiente externo, é que a questão é que dentro da organização é um universo à parte e existem muitas variáveis de diferentes naturezas. Então, o ambiente interno, por si só, ele acaba sendo composto de variáveis, né, complicadas, complexas e conflituosas. Então, o que é uma variável, o que é um ambiente de variáveis complicado? É um ambiente que envolve muitos fatores e muitas características. Por exemplo, vamos pensar na variável cultura organizacional. O que está envolvido na cultura organizacional? A cultura organizacional é complicado. E por que ela é complicada? Porque ela envolve ritualísticas, hábitos, crenças, valores, né? Envolve um sentimento coletivo, né? Um entendimento coletivo, uma geração de um discurso. E dentro de cada um desses fatores que compõem essa variável, a gente vai ter uma infinidade, né? Uma infinitude, na realidade, de possíveis combinações. Então, o fato de ser
complicado envolve a perspectiva de que existe uma série de fatores que precisam ser considerados, que faz com que encontrar arranjos interessantes para a organização é difícil. Por outro lado, quando a gente está falando de um ambiente complexo, né, com variáveis complexas, a gente está falando de que existe mais uma possibilidade de interpretação e resultado. Então, o fato de você achar uma determinada combinação de arranjos para constituir uma cultura organizacional, por mais que você ache uma forma interessante de combinar, não significa que ela é a única. E não significa que ela é a mais correta. E não significa que ela é capaz de otimizar. Na realidade, mais de uma resposta é possível. Então, quando a gente está falando de ambientes complexos, né, com muitas variáveis ou muitos fatores, a gente está falando de problemas organizacionais que têm mais de uma resposta correta. Então, a gente não tem uma resposta só para o problema, a gente tem várias. Então, além de ser complicado, o ambiente organizacional também é complexo. Envolve muita coisa, mais de uma perspectiva pode estar certo, e, acima de tudo, é um ambiente de conflito. Por quê? Porque, além de ter mais de uma visão concorrente, umas com as outras, né? Uma visão pode concorrer com a outra para ver qual é a melhor, existe também uma dinâmica de interesses por trás dessas visões, né? Então, diferentes grupos dentro de uma organização podem ter diferentes interesses, e isso faz com que, dentro de uma determinada possibilidade de aproveitamento de um recurso, de uma capacidade, vão surgir mais de uma interpretação sobre como fazer, né? E aí os agentes vão disputar internamente pela forma que mais interessa a eles, né, de ser implementada o uso do recurso. Nesse sentido, todas as vezes que a gente vê o aproveitamento de recursos, né, a gente vê como um fenômeno estritamente humano. Estritamente humano por quê? Porque, além de ser orgânico, é um fenômeno que não é totalmente gerenciável e controlável, porque deriva de dinâmicas de interação entre seres humanos. Né? Nesse sentido, é normal que a gente erre, é normal que a gente não otimize, é normal que a gente não chegue no melhor resultado e que a gente, por tentativa, erro, acerto, a gente acabe calibrando com o tempo a nossa análise de ambiente interno com a análise de ambiente externo. Né? Então, erros possíveis são completamente previsíveis, como, por exemplo, um recurso ser interpretado como simplesmente ele é estratégico. Ah, é interessante que a gente seja inovador. E não necessariamente seja tão importante para a gente ser inovador. Talvez é mais interessante que a gente seja enxuto para competir nesse mercado, que a gente seja barato, né? Então, o recurso ele pode ser interpretado como estratégico e não ser, e recursos que sim são estratégicos podem não ser interpretados como tal. Daí a importância de a gente entender o que outras empresas fazem, o que nós fazemos, o que o mercado quer, quais são as possibilidades e combinações possíveis de aproveitamento de recursos, capacidades, como nós podemos melhorar a nossa cadeia de valor, entre outras possibilidades. Então, o que eu trago para vocês é que nem sempre, né, na realidade, não é esperado que nós acertemos de primeira na análise do ambiente interno, casada com a análise do ambiente externo. Né? Errar é normal ao longo do processo. Né? Então, o importante não é que você evite o erro. O importante é que você busque errar menos que o seu concorrente. Né? Por quê? Porque errar é um processo de aprendizado. Errar faz parte, né, do processo de aprendizado. E o aprendizado, por si só, é uma capacidade organizacional, capacidade de aprender com seus erros. Então, faz parte da capacidade organizacional de aprender com os erros, de absorver conhecimentos, e ao absorver conhecimentos, utilizar esses conhecimentos, trazendo novas melhorias, né, aprendendo com o feedback dos resultados das nossas análises, das nossas interpretações. Estar sempre aberto para a aprendizagem, estar sempre aberto para a reinterpretação é fundamental para quem busca, com o tempo, se tornar um excelente estrategista, capaz de fazer uma leitura adequada de qual é o ambiente interno e qual é o ambiente externo. Então, a partir de agora, a gente não busca evitar o erro, a gente abraça o erro, a gente entende o erro como um processo de aprendizagem. Ok? E como que nós fazemos isso? Então, vamos primeiro para a análise de recursos e capacidades, ok? Primeiro, coisa que você tem que saber sobre recursos. Todo recurso tem prazo para se tornar obsoleto. Todo recurso, em algum momento, vai deixar de ser estratégico. Um recurso que hoje é estratégico, fundamental, importante, essencial,
ele eventualmente vai se tornar obsoleto com o futuro. Por quê? No futuro próximo, de médio prazo, de longo prazo. Por quê? Porque à medida que você possui um recurso fundamental que gera resultados, a tendência é que os concorrentes percebam que você, ao receber, ao possuir aquele recurso, você agrega valor e chega num resultado interessante, né? Então eles vão tender a imitar esse recurso. Isso é o que a gente chama de isomorfismo, né? Isomorfismo é de adotar forma semelhante, né? E ao adotar a forma semelhante por meio de práticas como benchmarking, como cliente oculto, né? Espionagem industrial, eles fazem isso também, né? Eles vão buscar compreender quais os recursos são fundamentais para que uma organização consiga chegar no resultado que ela deseja. E ao conseguir identificar esses recursos, eles tendem a copiar. E ao copiar, eles tendem a buscar reproduzir os mesmos resultados que você possui dentro de um ambiente competitivo. Então, no longo prazo, tudo vai ser copiado, tudo vai ganhar escala, tudo vai ser reproduzido dentro daquele mercado, uma vez que se mostre, que aquele recurso se mostre útil para alcançar resultados, né? Então, qual que é o desafio? Ah, Felipe, o desafio é não deixar o concorrente, então, copiar o meu recurso? Não, porque no longo prazo isso é impossível. O que é possível é, com o tempo, você aprimorar os seus recursos, desenvolver novos recursos, buscar novos recursos, e assim, com o desenvolver da empresa, né, da capacidade competitiva da empresa, ela vai construindo novos arranjos de recursos fundamentais que vão gerando vantagens competitivas, né, e capacidade de competir dentro de de um determinado setor ou segmento. Então, na realidade, a grande questão não é você buscar territorializar os seus recursos, é você saber que você continuamente está numa corrida por novos recursos, está numa corrida contínua por desenvolver novas formas de competir a partir dos seus recursos. Então, não é só se proteger, é avançar, é avançar. É saber aproveitar melhor os recursos, é saber melhorar a potencialidade do recurso, é desenvolver novos recursos e por aí vai. Então, o desafio é você administrar com essa eficácia, né, o recurso temporário que você adquiriu, que você tem, o que você irá adquirir. Tudo isso a partir de 3 capacidades dinâmicas, né, as capacidades organizacionais dinâmicas fundamentais. As 3 capacidades dinâmicas fundamentais são a capacidade de absorver, ou seja, de aprender com o meio, aprender com a concorrência, a capacidade absortiva. A segunda capacidade, a capacidade de se adaptar, né, de mudar a sua abordagem, de entender que você precisa construir novas formas, né, de se transformar internamente para conseguir alcançar, né, um objetivo adequado, né? E a terceira, a capacidade de inovar, de inventar, de gerar, de construir, de mudar, ok? Então, 3 capacidades dinâmicas fundamentais vão te ajudar a aproveitar melhor esses recursos. Por isso que a gente fala que recursos e capacidades, eles andam juntos. Não adianta você ter os melhores recursos dentro de uma organização se você não vai desenvolver a capacidade de melhor aproveitá-los ou de inseri-los dentro de uma dinâmica competitiva que permita que o seu negócio alcance um patamar superior, de retornos acima da média. Ok? Então você tem que articular sempre capacidades e recursos para alcançar o seu resultado desejado dentro do seu ambiente competitivo. Pessoas, então, vão ser o driver que vão fundamentar essa dinâmica de recursos, né? Pessoas vão ser o motor do aproveitamento do ambiente interno. Então, se no ambiente externo a gente consegue falar de variáveis macroestruturais, né, no ambiente interno a gente fala de dinâmicas organizacionais. Alguns autores criticam essa visão de pessoas sendo vistas como recursos humanos, porque recursos físicos tangíveis, né, principalmente o pessoal lá de gestão de pessoas, né, o famigerado RH, né, que é um termo que hoje ele é problematizado, né, entendem que pessoas são lideradas e recursos são gerenciados. Mas dentro da perspectiva da estratégia, pessoas ainda são vistas como recursos humanos e elas são o motor que desenvolve as capacidades e desenvolve a potencialidade de utilização dos demais recursos de uma organização, né? Então, uma pessoa ela é vista como um recurso interessante na medida em que ela tem um fundamental desejo de aprendizagem, de aplicabilidade, de capacidade de entregar, né? Ou seja, de um recurso valioso na medida em que ele é capaz de gerar resultado.
E isso vai se fazer a partir de uma mentalidade, né, cada vez mais globalizada. Uma mentalidade cada vez mais globalizada, que é entender as partes e entender o todo. É a capacidade de você conhecer o ambiente interno da organização, você conhecer também o ambiente externo da organização, entender o mercado e entender o ambiente onde você vive. Então, se você trabalha, por exemplo, numa loja de vestuário, a pergunta é: o quanto você conhece desse mercado, o quanto você conhece dos produtos, o quanto você conhece dos seus concorrentes, o quanto você conhece de substitutos, né? O quanto que você conhece de novos entrantes, o que você conhece dos fornecedores, o que você conhece do hábito de consumo do seu cliente, da cultura, da moda, da tendência, o que você sabe do mercado, o que você sabe sobre a recessão, o que você sabe da economia. Então, por um lado, você sabe muito sobre o ambiente geral. Por outro lado, você entende qual é a dinâmica de crediário da sua loja, qual é a possibilidade que você tem, a elasticidade que você tem para fazer promoções em termos de marketing, quais são os melhores canais de atendimento do seu cliente ou canais de vendas, quais são as possibilidades, quem é o seu cliente, né? Tudo isso, qual é a cultura organizacional do ambiente onde você está, qual é a estrutura de poder, qual é a estrutura de giro, de estoque, tudo isso é a capacidade da mentalidade globalizada. É você conseguir enxergar a totalidade do negócio de uma forma integrada. Conseguir fazer um exercício mental que é muito difícil para o administrador, tá? É muito difícil, demora tempo para você conseguir, que é ver o estímulo externo e ao mesmo tempo saber que isso tem implicações e conseguir vislumbrar essas implicações no ambiente interno, né? Então, você precisa e saber quais são as possíveis respostas para isso, né? Daí a necessidade de tentar compreender essas combinações possíveis dos recursos e das capacidades organizacionais internas. E aí o desafio vai ser gerar valor, né? E aí valor, né? Quando a gente fala de valor, a gente tem algumas visões relacionadas ao valor. A primeira delas, né, é a que eu trouxe aqui no slide, é o valor, ele é medido pelo desempenho, pelos atributos desejáveis, né, pelos clientes. O que isso significa? Que o cliente tem expectativas, né, e ele atribui valor na medida em que ele vê a relação dessas expectativas sendo atendidas ou não, ou mesmo superadas. Então, quando a gente fala da medida de valor, né, pela perspectiva do cliente no marketing, a gente vai entender valor como uma relação entre o desempenho entregue e a expectativa do seu cliente. Tá? Então, quanto mais você supera a expectativa do seu cliente, maior a medida ou percepção de valor que esse cliente vai ter em relação à sua oferta. Uma outra visão que a gente tem sobre o valor é aquela que é atribuída pelos princípios da microeconomia, né, que é uma relação de oferta e demanda. Valor vai ser atribuído na medida em que o cliente busca uma determinada oferta, né, ele tem uma demanda, e essa demanda, na medida em que ela é pouco atendida ou menos atendida, isso vai fazer com que a relação do valor do produto seja maior. Então, aqui, na microeconomia, a medida do valor ela é medida em função da escassez do produto, ela é medida em função da escassez da oferta e do aumento da demanda, né? Então a gente tem duas possíveis interpretações, uma em relação à disponibilidade, escassez, e outra em relação a expectativas. Então a gente pode entender o valor unindo esses conceitos, entendendo que o valor é uma relação entre a disponibilidade de uma determinada oferta e o desempenho que essa oferta apresenta em um determinado mercado. Então isso traz para a gente duas questões: o quanto que a minha oferta é rara e o quanto que a minha oferta atende às expectativas do meu cliente. Entende? Por isso que a gente fala, então, que o valor ele é uma medida relativa. Ela deriva da estrutura de um determinado mercado, deriva da estrutura de um determinado perfil de público-cliente, de público-alvo. Ok? Como que a gente pode classificar os recursos organizacionais? A gente tem uma tipologia geral, né, e a tipologia mais comum, né, dentro da literatura, né. Como a tipologia geral dos recursos, a gente vai ter os recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos e recursos organizacionais. O que é um recurso financeiro? Né? Aqui a gente não está falando de tangibilidade. Aqui a gente está falando sobre a natureza do recurso. Tá? Então, o recurso ele é financeiro na medida em que você tem, por exemplo, dinheiro disponível. Isso gera liquidez.
né? Liquidez é ter caixa, ter dinheiro disponível para cumprir as suas obrigações financeiras, né? Então, a gente tem também, além da liquidez, a gente tem patrimônio, e aí patrimônio não necessariamente é liquidez. Pensemos, por exemplo, uma empresa que tem grandes prédios, mas tem pouco dinheiro, então ela tem baixa capacidade de cumprir as suas obrigações financeiras, mas ela possui muito patrimônio, mas patrimônio é um recurso financeiro. E outro recurso de caráter intangível, mas também financeiro, é credibilidade, por exemplo, ser conhecida como boa pagadora, ter um bom registro, né, de cumprimento de obrigações, é ter acesso a crédito dentro do mercado. Isso também é considerado um recurso financeiro. Recursos físicos podem ser considerados aqueles recursos que a gente consegue ver, tocar, que a gente consegue manusear, né, que são, por exemplo, as instalações, prédios, maquinário, equipamento, né, matéria-prima, estoque, tudo isso são recursos físicos. E por serem recursos físicos, né, eles são suscetíveis de, por exemplo, se deteriorarem, se depreciarem, né, são suscetíveis de sinistros, por exemplo, em acidentes, incêndios. Então, são recursos que são manuseáveis para a geração de valor, né, dentro de processos físicos. Já recursos humanos, aqui a gente está falando sobre pessoas, cultura não, pessoas, conhecimentos, comportamentos, disposição, a própria questão do engajamento, né? A questão de todo o capital humano que vem junto com a existência da pessoa, né? A bagagem que ela tem, os cursos que ela fez, o diploma que ela tem, né? A capacidade técnica que ela é capaz de desenvolver, isso aí são recursos humanos. Né? E envolve os capitais humanos que uma pessoa tem também, capital afetivo, capital social, né? Capital intelectual, aqui a gente está falando também de inteligência, inteligência é um recurso humano, né? Enquanto os recursos organizacionais, por outro lado, aí sim, são recursos que são construídos a partir da dinâmica de convívio. Né? Então, recursos organizacionais derivam, por exemplo, de clima organizacional, cultura, né? a dinâmica de poder, né? O exercício da liderança. Todos esses são fenômenos organizacionais, porque precisa há uma necessidade de interação entre seres humanos dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado ambiente organizacional, para que esses recursos se manifestem. Né? E por mais abstratos que esses recursos organizacionais pareçam, né, na realidade eles são uma das grandes fontes de geração de valor para uma organização, porque, por exemplo, o exercício da liderança, né, uma cultura organizacional favorável, um clima organizacional saudável, tudo isso gera capacidade, né, para que a inovação, tudo isso gera condições para que a inovação aconteça. Tudo isso gera condições para que o desempenho aumente, que as pessoas consigam se engajar mais no trabalho. Né? Enquanto que o ambiente conflituoso, tortuoso, ambíguo, né, ele pode gerar uma série de entraves para o desenvolvimento organizacional e para o alcance de resultados. Então, por mais que esses recursos pareçam ser abstratos, eles geram muito valor à organização e, na realidade, são objeto de muitos estudos dentro da administração e muito foco dentro da administração pelo valor que eles geram. Né? Você ter um ambiente saudável é uma coisa muito difícil, né, para algumas organizações, e isso acaba sendo fundamental para alcançar resultados acima da média. A classificação mais comum que a gente tem na literatura, né, sobre recursos deriva dessa tangibilidade. Então, a gente tem a clássica, né, e tradicional subdivisão dos recursos entre tangíveis e intangíveis. Tangíveis vão ser aqueles que vão ser qualificáveis, né, que podem ser vistos, que podem ser manuseáveis, que podem fazem parte da instrumentação que o ser humano carece para alcançar os seus resultados. Né? Enquanto os recursos intangíveis são aqueles que não existem de fato com materialidade corpórea, mas sim eles são relacionados a interpretações, a práticas, a discursos, né? A discurso na medida em que eu crio um discurso, né? Esta empresa é a melhor empresa para se trabalhar, né? Existe algo tangível nesse discurso? Não, mas isso é um discurso. E ao criar esse discurso, e no momento que todas as pessoas começam a acreditar nesse discurso, a repetir esse discurso, né? Assimilar esse discurso e absorver esse discurso, né, esse discurso se torna um recurso. Né, um recurso intangível, que é uma crença coletiva de que aquele é o melhor lugar para se trabalhar. Então,
esse recurso gera impacto na forma como as pessoas lidam com o trabalho e lidam com o ambiente organizacional. E isso pode agregar valor, gerar valor, na medida em que elas se tornam mais propícias a produzir mais, a produzir com mais qualidade, a se interessarem mais pelo trabalho, a terem um maior senso de propósito dentro da organização, né? Então, isso permite com que a empresa alcance patamares maiores, né, de resultados em relação aos seus concorrentes, simplesmente em função da institucionalização ou da sedimentação de um discurso, que, por consequência, pela sua aceitação, se tornou um recurso organizacional. Agora vamos imaginar o outro lado, uma organização que as pessoas simplesmente falam, aqui é péssimo para se trabalhar. Né? Por mais que a gente não consiga tangibilizar, né, o quanto que esse discurso ele vai ser nocivo para o resultado de uma organização, é perceptível que impacta sim a motivação dos trabalhadores. E ao impactar negativamente a motivação dos trabalhadores, podem ser percebidos, né, prejuízos em relação ao desempenho organizacional em função desse discurso. Então, todas as práticas, interpretações, discursos, né, o dia a dia, o cotidiano, engloba recursos intangíveis. Ok? Então, alguns exemplos para vocês de recursos tangíveis, né? Aí subdivididos, né, por algumas categorias. Recursos financeiros, capacidade de empréstimo, né, capacidade de gerar recursos internamente. Recursos organizacionais, estrutura formal, né, apresentação. Olha aí as práticas acontecendo. O jeito que a gente faz, né? O jeito que a gente apresenta um relatório, o jeito que a gente analisa o ambiente, o nosso hábito, a nossa prática cotidiana, né? A adoção de padrões de comportamento distintos, né? As suas práticas de controle, de planejamento, de coordenação, de liderança, tudo isso práticas, né? Além, claro, dos discursos. Né? Então, quando a gente está falando de recursos organizacionais, por exemplo, né, dentro das práticas, a gente pode estar falando de rotinas muito bem institucionalizadas e habituadas. Né? Um jeito de fazer uma reunião, um jeito de liderar um determinado time. Tudo isso são práticas. Recursos físicos, a gente tem aqui, né, localização da fábrica, né, localização de uma loja, né, disponibilidade de estacionamento para uma determinada loja, acesso a matérias-primas, né, capacidade de maquinário, ter tecnologias, né, relacionadas à questão de transporte de materiais, ter instalações físicas adequadas, tudo isso são recursos físicos. Né? Recursos tecnológicos dizem respeito a patentes, marcas registradas, direitos autorais, segredos comerciais, né? Desenvolvimento a partir de laboratórios de novas tecnologias, tudo isso diz respeito a recursos que garantem, né, a evolução das capacidades e recursos organizacionais já existentes dentro de uma organização. E isso permite que a organização perpetue sua capacidade de gerar riqueza, ok? Já recursos intangíveis, né, trouxe aqui para vocês recursos humanos de inovação e relacionados à reputação, né? A gente tem conhecimento, confiança, capacitações gerenciais, rotinas, ideias, né? Conhecimento científico, né? Interesse das pessoas acaba sendo um recurso, né? Familiaridade com as pessoas, você tem um ambiente que você é mais familiarizado com esse ambiente, né? Tudo isso vai constituir uma série de ativos intangíveis que levam à crença de que o ambiente ele tem a capacidade de gerar mais riqueza, né? Então, mesmo que a empresa tenha um ambiente muito adequado para trabalhar, ela precisa aprender a extrair todo o potencial desse recurso, ela precisa aprender a valorizar esse recurso e a utilizar esse recurso estrategicamente para alcançar resultados favoráveis à organização, né? Além disso, a gente tem recursos para o mercado, além dos recursos internos, né? Para o ambiente interno da organização, a gente tem recursos de mercado, e aqui entra toda a parte intangível do marketing, né? Reputação com o cliente, fidelidade do cliente, marca, percepção de qualidade, né? Reputação com fornecedores, interações, né? Qualidade de atendimento, de pós-venda, tudo isso, né? Essas representações, essas qualidades que a gente atribui à empresa, são recursos. A empresa ser top of mind, quando a gente pensa
em máquinas fotorreprográficas ou fotocopiadoras, a gente pensa numa marca como a Xerox, por exemplo, né? Quando a gente pensa em fita adesiva de plástico transparente, que faz até o barulhinho, a gente está falando do quê? De Durex, né? Quando a gente está falando de palha de aço, qual marca que a gente pensa, né? A gente pensa, por exemplo, em Bombril, né? Então, quando a gente pensa essas marcas, né, essas associações ser top of mind, a gente está falando de um recurso organizacional. Agora, a empresa precisa saber, né, fazer o uso desse recurso para alcançar valor e um resultado superior ao cliente. O fato de que a primeira marca que o cliente pensa é a sua, não significa que você tem que ser o mais caro. Né? Não significa que você tem que ser o mais intocável em relação aos seus concorrentes. Não. Pelo contrário, a questão é como eu posso extrair todas as vantagens possíveis de eu ter esse recurso intangível dentro do meu ambiente organizacional. Ok? Então, recursos, tanto tangíveis quanto intangíveis, possuem uma dinâmica de aproveitamento. Ok? Já as capacidades, eu trouxe aqui algumas para vocês, né? Dizem respeito à agência humana. A agência humana no sentido do que o homem é capaz de fazer. Né? Eu coloquei para vocês as 3 capacidades dinâmicas fundamentais, né? Que é absorver, adaptar e inovar, mas elas também podem ser destrinchadas em outras capacidades. Né? Capacidades mais rotineiras, capacidades mais cotidianas. Né? Em pequenas ações, em pequenas rotinas, a gente vê a manifestação dessas capacidades dentro da organização. Como, por exemplo, a utilização eficaz de técnicas de gerenciamento, de logística, né, de vendas, né, capacidade de motivação, capacidade de envolvimento, capacidade de reter funcionários, capacidade de desenvolver tecnologias, capacidade de atender adequadamente, capacidade de infestar a cabeça do consumidor com a ideia da minha marca, capacidade de me comunicar, capacidade de gerar discursos adequados à minha organização, né? Capacidade de gerar promoção, capacidade de modificar a cultura interna, né? Então, tudo isso mostra para a gente, a partir desses exemplos que você tem aí na tela, mostra para a gente que as capacidades derivam do comportamento humano e do potencial que o ser humano tem em seu comportamento, suas ações e práticas, de transformar recursos e levar esses recursos a gerar valor. Né? Então, aqui a gente tem toda uma questão da dimensão humana. A gente tem toda uma questão da dimensão do que o ser humano faz com os recursos que ele tem acesso. Né? Ele fica estagnado, ele fica parado, ele cria uma zona de conforto, ou ele vai além, né? Ou ele continua buscando crescer, ele continua buscando desenvolver o seu negócio. Né? Então, aqui a gente tem uma dimensão forte relacionada à questão, né, da agência humana como o fundamento da capacidade organizacional. Ok? E como que a gente define o modelo, o que é, se o recurso, né, ou a capacidade são estratégicas ou não? Se ele passa por 5 filtros, né? A gente tem alguns modelos. A gente tem esse modelo VRIOS, né, muito bem conhecido pelos alunos da disciplina de estratégia, né? O modelo VRIOS, ele é algo que eu busco derivar a partir de 2 modelos fundamentais que a gente vê, né? Que um é o do Hit, do Allen e do Hoskinson. No livro você vai achar o modelo deles como modelo VRIS, né? No livro do Barney e do Hestley você vai achar o modelo VRIO, né? E a partir desses dois eu trago para vocês uma sugestão da gente analisar a partir do VRIOS, né? Então o que é comum neles dois, né? Entre o Barney e o Hestley? É comum até o VRI. Até o VRI. Então, a questão do valor, da raridade e da inimitabilidade, no caso do Hit, do Allen e do Hoskinson, né, ele vai falar também da substitutibilidade, né? Valor, raridade e inimitabilidade são comuns entre eles dois. Né? A diferença é que o Hit, o Allen e o Hoskinson, eles entendem que o último fator deveria ser a substitutibilidade. Então, aqui ele está falando se existe a possibilidade do meu recurso ser substituído por outro.
Já o modelo do Barney e do Hessler, eles vão se preocupar com a capacidade potencial de aproveitamento desse recurso para chegar no resultado adequado. Ou seja, em outros termos, não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe fazer uso da Ferrari. Não adianta você ter uma tecnologia se você não consegue extrair todo o potencial dessa tecnologia. Né? Então, eles vão lidar com a capacidade organizacional. Então, a partir disso aí, se a gente unir esses modelos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue entender valor, raridade, inimitabilidade, e aí a gente aglomera em substitutibilidade com inimitabilidade, acrescenta a dimensão da organização e ainda adiciona um a mais, que é a sustentabilidade. Ok? O que é cada um deles? Vamos explicar cada um deles. Valor, então, eu já tinha começado a explicar para vocês, né? Esse modelo é quase que autoexplicativo, mas valor já tinha explicado para vocês. Valor deriva da capacidade de raridade versus desempenho, expectativas com o cliente. Então, valor é a capacidade daquele recurso tem de agregar, né? Aquele recurso, aquela capacidade tem de agregar de forma com que a sua oferta seja mais desejável e mais valorizada no mercado. Ou seja, que o seu público-alvo vê aquilo, né, como uma coisa positiva, impacta de forma positiva suas expectativas e sua percepção da oferta. Né? Seja em função das suas expectativas prévias, seja em função da escassez dessa oferta no mercado. Então, aqui o valor é uma coisa que atende o que o meu cliente quer. Já a raridade, né, vai ser importante em função exatamente daquele conceito nosso de valor. Raridade aqui, quando a gente fala, ele é derivado daquele conceito de valor, só que dentro da perspectiva microeconômica. Quanto menor a oferta, maior o valor de um determinado recurso. Então, ser um recurso raro é importante por quê? Porque você percebe que você está à frente dos seus concorrentes, né? Por você ter uma oferta que os demais não têm. Né? Então, o recurso raro aumenta o valor de um determinado, né, de uma determinada oferta. O outro ponto é a inimitabilidade. Né? Se o recurso é facilmente imitável, ele não vai conseguir ser plenamente estratégico, 100% estratégico, porque ele facilmente vai ser copiado pela concorrência. Da mesma forma, ele também é precário se ele for substituível. Então, se ele for imitável, se ele for substituível, o resultado é o mesmo. O seu concorrente ele vai conseguir contra-atacar com muita facilidade. Aqui a gente está falando do parâmetro, da medida do tempo de resposta do seu concorrente. Então, se o concorrente consegue substituir ou imitar rapidamente, então você não consegue manter uma vantagem competitiva por muito tempo. Né? E isso é um problema. Não importa o quanto você seja raro, se todo mundo consegue copiar, rapidamente a sua vantagem competitiva se perde. Né? A organização, né, é a nossa capacidade de obter, né, a plenitude dos resultados que aquele recurso pode trazer para a gente. Né? Então, é a nossa capacidade de aproveitar a potencialidade daquele recurso. E, por fim, a sustentabilidade diz respeito não apenas à dimensão do meio ambiente, né? A gente está falando aqui das externalidades. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do seguinte aspecto: a utilização desse recurso, por exemplo, ele é dentro para o meio ambiente, para a ecologia mesmo, da natureza, ele é sustentável, né? Ele é bem visto pelo meu público-alvo, ele é bem visto pela cultura da sociedade onde eu atuo. Por exemplo, eu jogar fumaça no meio ambiente pode ser visto como um recurso não sustentável, né? Ele gera prejuízo para a imagem da empresa, ele gera efeitos colaterais, efeitos adversos. O uso desse recurso, ele gera efeitos adversos, efeitos externos, né? O que a gente chama de externalidades, né? Que podem ser consideradas negativas, né? Então, por exemplo, a geração de poluição, né? A questão por exemplo, gerar efeitos negativos para populações ribeirinhas, né? Ou para grupos vulneráveis, né? Ou gerar algum tipo de efeito que a sociedade não vê com bons olhos, né? Por exemplo, o uso desse recurso faz com que determinados grupos de minorias se sintam ofendidos, né? Então, isso é uma possibilidade. A questão da sustentabilidade é as externalidades geradas pela existência desse recurso são sustentáveis, são positivamente são positivas, são capazes mesmo de gerar valor sem prejudicar a imagem da empresa, são sustentáveis. Então, é nesse sentido que a gente vai falar
da sustentabilidade, tá bom? Então, aí a gente passa o recurso por todos esses filtros, né? No modelo VRIOS, a gente define o que é um recurso, né? Ou quais são as características desse recurso, a partir da nossa análise desse recurso em relação ao ambiente, tá? Então, se um recurso é valioso, raro, difícil de imitar ou de substituir, organizável e sustentável, a gente pode rotular ele como um recurso estratégico, tá? Se esse recurso ele não é sustentável, né? Se ele não é sustentável, ele é um recurso que a longo prazo vai gerar prejuízos para a empresa. Portanto, ele é um recurso meramente temporário, né? A empresa não consegue manter ele por muito tempo sem ter prejuízos em função disso, né? Então, é um recurso que ele nasce para ser temporário. Então, a empresa ela não pode depender desse recurso, né, para ela conseguir competir dentro daquele mercado, porque no longo prazo vai mudar um pouco a abordagem. A outra forma é, se o recurso é não organizável, se ele não for organizável, né, significa que ele é ineficaz. É um recurso que não adianta você ter ele, você não consegue alcançar o resultado, ele é ineficaz ou inefetivo, né? Ineficaz na medida que não te ajuda a alcançar o resultado, inefetivo na medida ineficaz na medida que não produz o resultado desejável, inefetivo na medida que não te ajuda a obter resultados acima da média, né? Então, é inefetivo na medida que não projeta vantagem competitiva para a empresa e ineficaz na medida que não gera o resultado que poderia estar gerando, tá bom? O recurso difícil, que é fácil de imitar ou substituir, né? Ele é um recurso precário. E por que ele é um recurso precário? Um recurso precário porque em pouco tempo ele vai ser facilmente copiado. Então você não consegue depender disso porque se você for depender desse recurso para ser competitivo, a sua própria competitividade ela é precária, ela não é capaz de se sustentar, né? Portanto, ela é frágil, ok? Se um recurso não é raro, ele é um recurso ordinário. Ele não é um recurso extraordinário. Todo mundo tem, né? Portanto, o valor dele se reduz pela essência, pela expansão da oferta que possui dentro do mercado. E se é um recurso que não é valioso, que não gera valor em relação às expectativas do cliente, ele é um recurso de baixa utilidade. Em última instância, da mesma forma que uma organização vai ter recursos que vão ser estratégicos, a empresa também vai ter recursos que vão ser temporários, ineficazes, inefetivos, precários, ordinários e de baixa utilidade. Tem porque precisa ter, mas não é isso que faz ser competitivo. Aí as combinações são múltiplas, tá, gente? São múltiplas. Um recurso pode ser precário e de baixa utilidade, pode ser ordinário e temporário, né? Então você qualifica um recurso, né, a partir dos filtros do VRIOS. E se ele apresenta todos os 5 elementos, então aí sim é um recurso estratégico organizacional que a empresa precisa, né, constituir para ser mais competitiva dentro de um ambiente de mercado, ok? Então a ideia da empresa é dar um maior foco para aqueles recursos que são mais estratégicos, né? E suprir a deficiência dos recursos que não são estratégicos, tornando-os estratégicos, né? Ou seja, já que eu tenho um recurso que é valioso, vamos supor aqui a penúltima linha desse filtro, né? Do recurso ordinário, né? Ele é valioso, ele é difícil de imitar, substituir, ele é organizável, ele é sustentável, mas ele não é raro. A pergunta é como eu posso tornar esse recurso único para que ele, da forma como ele seja raro, se torne raro, né? Como eu posso suprir a deficiência desse recurso, transformando esse recurso em algo estratégico para a organização, né? Então aí, olha, já vai começando a tomar forma a nossa análise do ambiente interno. Aqui a gente já está vendo quais são os nossos recursos que constituem nossas forças e quais são os recursos que compõem as nossas fraquezas, né? E como que a gente pode reconverter, reinterpretar, modificar, transformar esses recursos que não são estratégicos em recursos interessantes, fundamentais, para que a organização alcance um resultado. Então, se a minha tecnologia ela não é estratégica, como eu posso torná-la estratégica? Se meu ambiente organizacional não é estratégico, como eu posso torná-lo estratégico? O que falta ao meu recurso para que ele se torne estratégico, né? E aí começa o processo de melhoria interna dentro daquilo que é desejável para
a organização se tornar competitiva dentro de um ambiente de hipercompetição, como eu já tratei na aula 1. Tá bom? Então, esses recursos, quanto mais uma organização possui, melhor. Né? Quanto mais recursos estratégicos ela possui, melhor. Né? Aí entra um grande ponto. Como nós podemos, além de obter mais recursos, né, ajudar, né, uma organização a desenvolver novos recursos, né, e quais fatores podem dificultar a aquisição de novos recursos, né, tanto pela concorrência quanto pela empresa. Primeiro, vamos supor que a sua empresa é extremamente competitiva, num ambiente completamente saudável, com resultados excelentes de negócio, e a concorrência quer copiar o seu modelo de negócio para ter uma oferta e, inclusive, tentar te superar. O que pode dificultar para a concorrência obter os recursos que você possui? Eu trouxe aqui 4 fatores para vocês a partir da literatura de referência. Né? A primeira delas é a condição histórica única. Às vezes, uma organização ela é composta por uma história. Né? Uma história de um empreendedor, uma história de um determinado grupo, uma história de uma sociedade, uma história de amigos, uma história familiar. E essa história ela é composta por tramas. O que são tramas? São sucessões de fatos que vão constituindo efeitos históricos. Né? Por exemplo, o fato de alguém ter brigado lá atrás tem todo um efeito hoje na cultura organizacional. Né? Então, condições históricas únicas, né, como o surgimento da empresa, né, o pioneirismo dentro de um mercado, ter uma trajetória organizacional, né, ter uma história que consegue ser inspiradora para as pessoas, né, e que trazem impactos na rotina e no cotidiano, tudo isso vai constituir uma base interessante para compreender, né, como que a história da organização ajuda ela a agregar valor. O segundo elemento é a ambiguidade causal, que é exatamente o fato de que, muitas vezes, o fato da gente ter capacidades e recursos na organização, a leitura que a gente dá nem sempre é inteligível. Às vezes a coisa acontece e funciona bem, a gente não entende por que acontece e funciona bem. Às vezes você tem um recurso ótimo dentro da organização, que são trabalhadores extremamente inteligentes e criativos. E recursos que são ordinários, todo mundo tem. Né? E a galera vai lá com aquela inteligência e criatividade e consegue fazer horrores com aquele recurso. Né? Então, assim, você olha para aquilo e fala assim, tá, mas o que eles fazem demais? Como é que eles conseguem alcançar? Nem sempre essa interpretação é inteligível. Né? Então, existe ambiguidade. Será que é mais uma questão da criatividade? Será que é mais uma questão da inteligência? Será qual é a medida da inteligência? Qual é a medida da criatividade dentro desse processo? Né? Então, da mesma forma, a gente tem relações e arranjos entre recursos e capacidades que nem sempre a gente consegue entender por que dá tão certo. Então, essa ambiguidade causal, ela joga a favor da empresa de forma com que o concorrente ele não consegue copiar, porque ele não consegue entender na realidade por que dá certo. Ele olha assim, não, dá muito certo, mas não dá para saber o certo o que é, se é uma coisa, se é outra, porque é um conjunto de fatores. Então você não dá para saber o que é determinante. Ok? O terceiro elemento é a complexidade social. Né? Nenhum grupo social é igual ao outro. Né? Então, sua sala de aula é um grupo. Outra sala vai ter dinâmicas completamente diferentes. Né? O grupo de uma empresa, né, dentro de um ambiente de um departamento de recursos humanos, vai ser completamente diferente do ambiente dentro do departamento financeiro da mesma empresa. Né? Então, existem macroestruturas, mas o ambiente social ele é complexo. Então, ele envolve vários outcomes, né, que a gente chama vários resultados, né, que podem, em paralelo, acontecer, e isso gera uma complexidade. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer dentro daquele ambiente, como que vai ser a dinâmica, se as pessoas vão se entender, se não vão, se vão brigar, se vão cooperar entre si. Né? Então, assim, o nível de conhecimento, compadrio, né, relações familiares, relações de sedução, né, dentro da organização, relações de poder, tudo isso, relações derivadas de hábitos culturais, tudo isso é complexo demais para ser copiado. Então, às vezes, a empresa consegue fazer uma coisa muito bem, porque o jeito que ela faz, ninguém mais consegue fazer, porque o jeito que as pessoas se relacionam naquela empresa
não é replicável para outras organizações, né? E outra barreira pode ser aí de uma natureza tecnológica, né? Que é uma possibilidade do resguardo legal por meio de patente, né? Então, conhecimentos, práticas, processos, produtos, tecnologias, tudo isso pode ser patenteado, né? E ao ser patenteado, você cria exclusividade jurídica exigível mediante Estado, que essa exclusividade seja exercida só pela sua empresa, pelo menos por um período de tempo, ok? Então, obter recursos pode sofrer alguns percalços, pode sofrer alguns empecilhos, alguns elementos mais custosos, né? Mas o objetivo, a meta ainda é essa. Você se torna mais competitivo conforme você adquire recursos cada vez mais estratégicos dentro do ambiente organizacional, ok? E o terceiro elemento, aqui a gente falou da análise de recursos e capacidades, né? O segundo grande macroestrutura é a análise da cadeia de valor de Porter, né? Ela foi idealizada por Porter porque ela vai subdividir a cadeia de valor entre atividades primárias e atividades de suporte, ou atividades essenciais e atividades secundárias, né? Depende do livro, como que o livro vai trazer. Mas a estrutura genérica, né, é atividades de suporte ou de apoio e atividades primárias no qual se gera valor organizacional, né? O Porter, ele vai entender que na cadeia de valor de uma organização, né, tudo aquilo que ela tiver na estrutura, né, de cada um desses elementos da atividade primária vai gerar um valor específico. Alguns elementos vão gerar mais valor, outros vão gerar menos valor, né? Uns vão tornar a empresa mais competitiva, outros menos. Mas é equacionamento de todos esses fatores que vão tornar a empresa competitiva ou não. Então, você precisa ter elementos para compor assistência técnica, né, que são a logística, as atividades de apoio, né, do pós-venda, né, de assistência após a venda. Você vai ter marketing e vendas, você vai ter elementos que vão constituir marketing e vendas, né? Então, cada um dos elementos que você vai colocando em cada uma dessas atividades primárias vai constituir a sua base, a sua cadeia de valor. Ao final, espera-se que o equacionamento de cada um desses elementos, né, quando vistos dentro de um determinado conjunto, isso gera um valor que o cliente está disposto a pagar. E isso faz com que a empresa tenha resultados positivos. Então, as atividades primárias são aquelas ligadas à criação de valor dentro da organização, que é a transformação do produto, né? Que é a logística de transporte, que é a questão da venda, que é o processo de gerar valor físico, né? De forma física, de gerar dinheiro, né? Então, as atividades primárias geram dinheiro na medida que são econômicas, geram dinheiro na medida que facilitam a venda e assim conseguem captar recursos financeiros das vendas, né? Já as atividades secundárias são aquelas que não geram dinheiro necessariamente, mas suportam, potencializam o processo da cadeia de valor de gerar dinheiro, né? Então, dão assistência necessária e colateral. Nas atividades primárias, o que a gente tem? Assistência de baixo para cima, tá? Que é do começo para o final. Logística interna, operações, logística externa, marketing, vendas e assistência técnica. Nas atividades de suporte, a gente vai ter infraestrutura da empresa, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e compras. Ok? O que é cada um deles? Primeiro, para as atividades primárias. A logística interna diz respeito a recebimento de matéria-prima, recebimento e manuseio de matéria-prima, né? Que é desde o momento de você ter uma logística de recebimento, e aqui é o importante ser barato, eficiente e capaz de atender a produção, né? Então, se você tem elementos de valor, né, que compõem uma competitividade pelo fato de você ter uma capacidade de suprimentos, né, de você ter a capacidade de ter o recurso em estoque de matéria-prima rapidamente, num custo baixo, né, sem desperdícios, né, isso gera valor para o contexto global da sua empresa. Então, é você receber e manusear adequadamente, né, essas matérias-primas, esses produtos, né, que vão constituir os insumos. Já as operações são as atividades de transformação, né, são as atividades relacionadas à produção, né, à transformação da matéria-prima em produto final. A logística externa diz respeito à distribuição. Aqui a gente está falando de centro de distribuição, aqui a gente está falando de transporte, de movimentação de materiais. Tanto a logística interna quanto externa vão constituir os custos invisíveis, né? Mas quanto mais enxuto você conseguir ser, maior geração de valor
que você consegue fazer para o seu produto, porque você consegue torná-lo mais barato. E ao torná-lo mais barato, ou você aumenta a sua margem, ou você consegue reduzir o preço, tornando também mais competitivo, tá? Então, logística externa está relacionado à questão de transporte, até chegar nas lojas, até chegar com maior capacidade de alcançar fisicamente o seu cliente. Já marketing e vendas, hoje a gente vê uma transformação, né, de marketing e vendas com e-commerce, né, mas marketing e vendas diz respeito a toda a parte de contato com o cliente, né, o processo de proporcionar os meios pelos quais os clientes podem comprar o produto, né, ou seja, estimular o cliente, criar a ideia da marca, criar a percepção do produto, criar o posicionamento do produto, né, tudo isso diz respeito à geração da necessidade, né, a questão da inserção desse produto dentro de um mercado de trocas, permitindo com que o produto alcance um resultado satisfatório de vendas. E, por fim, a assistência, né, que a gente vai entender como pós-venda, né, como o suporte, né, é aquilo que vai manter o valor do produto após a venda. É o que vai criar no cliente a percepção de que aquela compra valeu a pena. É que vai criar no cliente aquela percepção de que aquele produto vale. Então, em assistência técnica, por exemplo, a gente tem a possibilidade de superar as expectativas do cliente. Ao superar as expectativas do cliente, a gente está gerando valor. Então, em cada uma dessas atividades, a gente pode gerar valor. Ao ser eficiente, ao ser bom no que a gente faz, a gente está gerando valor para o nosso cliente e a gente está gerando valor para que a empresa consiga chegar em bons resultados. E as atividades de apoio, né? As atividades de apoio, né, as atividades secundárias, né, a gente tem as compras, né? Compras, o que é? São a aquisição, valor de compra, a questão de ter um bom relacionamento com o fornecedor, conseguir ter uma boa capacidade, né, de poder de barganha com o seu fornecedor, né, conseguir exercer compras adequadas de produtos corretos, com boa qualidade, a um preço interessante. Então, toda a parte do setor de compras, toda a parte de planejamento de compras, ajuda, por quê? Porque contribui para que a empresa não tenha déficit de produto, fazendo com que a produção pare, por exemplo. Então, o fator de compras ele é fundamental. Saber comprar bem é fundamental para uma empresa que quer alcançar resultado. Desenvolvimento tecnológico, aqui a gente está falando de inovação, né? A gente está falando de inovação. Capacidade de desenvolver novas tecnologias, de experimentar o novo, de inventar, criar novas ideias. Gerenciamento de recursos humanos, aqui a gente está falando de motivação, de engajamento, de clima organizacional, de liderança, né? Capacidade de contratar bem, capacidade de desenvolver uma boa rotatividade, um bom turnover, um turnover que seja saudável para a empresa, né? Demissões e contratações de uma forma que a empresa se torne mais produtiva, que a cultura se estabeleça de uma forma mais perene, consistente, né? Então, tudo isso a gente está falando de gerenciamento de pessoas e infraestrutura, a gente está falando de instalações físicas mesmo. É você ter uma loja no local adequado, com boas condições de produção, com equipamentos adequados e suficientes para que a produtividade seja alta, né? Entre outros fatores relacionados à infraestrutura. Então, você ter em cada uma, né, desses campos que a gente analisou aqui, fatores de diferenciação, né, fatores relacionados a como você faz, como você se diferencia, num contexto global, isso vai gerar uma margem de ganhos, isso vai gerar resultado. Porque aqui a gente não está falando de cada fator isolado, a gente está falando de todos esses fatores dentro de uma cadeia, de forma integrada. E isso vai fazer com que a empresa alcance resultados positivos. Ok? Bom, um ponto que tem sido muito discutido dentro, né, dessa questão da cadeia de valor é a capacidade de terceirização, né, de outsourcing. O que é terceirizar? Né? É você comprar uma dessas etapas da cadeia de valor. Em vez de você realizar a etapa de cadeia de valor, o que você faz? Em vez de você realizar você mesmo, você joga para o mercado e vê quem pode te oferecer aquilo com maior valor. Então, vamos pensar uma empresa que terceiriza o marketing. Quando eu terceirizo o marketing para uma agência de publicidade e marketing, né, em vez de eu desenvolver o meu próprio marketing, o que eu faço? Eu jogo isso para o universo da concorrência do mercado de empresas de publicidade e marketing. E, ao selecionar do mercado,
a melhor oferta pelo melhor custo-benefício, em vez de eu ter que desenvolver essas ações e gerenciá-las, né, eu sei que eu estou exercendo isso em função da oferta do melhor que o mercado consegue me oferecer, em função do que eu posso pagar. Né? Então, eu transferi a responsabilidade para o mercado. Né? Então, eu retirei da minha gestão interna e eu passei a comprar isso. Então, eu terceirizo, por exemplo, a gestão do estoque, eu terceirizo a gestão financeira, eu terceirizo a gestão de marketing, eu terceirizo a logística de saída, de distribuição, eu terceirizo, por exemplo, a manutenção da infraestrutura, eu terceirizo o processo de inovação, por exemplo, contratando laboratórios e consultorias, né? Então, olha aí as inúmeras possibilidades. Então, quando uma empresa ela não tem dentro dela a capacidade de desenvolver a cadeia de valor com profundidade e êxito, então o que ela faz? Ela joga isso para o mercado, terceiriza, e a gente vai chamar isso de terceirização estratégica, tá? E ao terceirizar, o mercado vai oferecer uma oferta de valor para que a gente incorpore esse valor do mercado dentro da nossa cadeia. Né? Então, essa responsabilidade pelo valor é entregue à competição de fornecedores. Então, os fornecedores que lutem, né, para te entregar o resultado. Isso vai permitir com que as empresas, né, fornecedoras, elas corram atrás de mais especialização. E ao se especializarem mais nisso, né, por exemplo, uma agência de publicidade e marketing, né, ao se especializar nisso, ela vai ser capaz de desenvolver valores, né, vai desenvolver valor, técnica, né, know-how, conhecimento, capacidade, que a minha empresa não conseguiria. É um custo mais baixo. Então, pelo fato dela ser terceirizada, dela ser especializada naquilo, eu consigo obter um valor de uma forma interessante dentro daquele contexto. Né? E isso não deixa de constituir uma base fundamental do valor que eu gero dentro do meu negócio. Né? Então, em vez de eu ter que desenvolver capacidade de controle, planejamento, gerenciamento de marketing, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a entender qual é o papel daquela agência de marketing dentro da minha oferta estratégica, ou seja, raciocínio estratégico. Eu preciso aprender a negociar com o meu fornecedor. Eu preciso aprender a ter governança, saber ter uma relação saudável, né, de boa comunicação com os meus fornecedores e saber ter capacidade de gerenciamento das mudanças, né? Ou seja, ser capaz de compreender como as mudanças estão acontecendo e implementar ações responsivas que deem conta, né, de trazer essas mudanças para um patamar de produtividade, ou seja, aproveitar essas mudanças para produzir mais. Né? Então, na realidade, o tipo de competência que eu tenho que desenvolver, ele é menos gerencial e passa a ser mais de trato com o meu fornecedor. Né? Saber lidar com o meu fornecedor. Então, nesse sentido, facilita um pouco do trabalho, porque envolve menos gente dentro do processo, né? E a gente consegue desenvolver com relativamente menos competências, a gente consegue alcançar bons resultados. Né? Então, a terceirização estratégica ela tem entrado como um elemento interessante dentro aí da análise de ambiente interno. Ok? E aí, para a gente já encerrar o conteúdo agora da terceira aula de gestão e análise estratégica, eu propus, aí você pode fazer em relação ao mercado onde você atua, né, a empresa onde você trabalha, uma pequena dinâmica, né, que se você estiver assistindo esse vídeo depois, né, na versão gravada, você pode ir pausando o vídeo e pegando esses pontos e fazendo esse exercício dentro de uma dinâmica aí onde você está, tá? Primeiro é análise externa, né? Vamos brincar da análise externa. Faz uma pesquisa aí na internet, sempre direcionada à sua área de atuação. Se você atua num segmento farmacêutico, por exemplo, se você trabalha numa farmácia, né? Faz uma pesquisa aí sobre informações demográficas, econômicas, políticas, né? Vê se tem alguma lei, né? Vê se tem algum alvará, né? Como é que é o público que você atende, né? Quais são as características desse público? É um público estudado, é um público com pouco estudo, é um público com maior poder aquisitivo, está tendo recessão, não está tendo recessão? Quais são as tecnologias existentes? Você está em dia com a tecnologia que existe hoje a respeito do assunto, né? Como é que estão as características macroestruturais da cidade onde você atua, né? Da cidade, da região, do estado onde você atua, tá? E a partir
estudo da sua cidade, se você quiser especializar ainda mais, como que é as características econômicas, demográficas do bairro onde você atua. Né? Sempre pensando no mercado. Aqui eu não estou pensando no mundo, no universo de uma maneira abstrata. Eu estou pensando no meu negócio. Tem que ser uma informação útil para o meu negócio. O meu cliente hoje, ele quer comprar a prazo. O meu cliente, ele quer prazo. Por quê? Porque ele está em recessão, ele não tem liquidez agora. Então vai gerando essas informações. Me dê uma macro leitura. Em seguida, vamos para as 5 forças de porta. Né? Vamos para as 5 forças de porta. Mas aí, primeiro, antes de ir para as 4, que não são os concorrentes, eu quero que você foque um pouco no concorrente. Quem são seus principais concorrentes? Qual é a abordagem deles? Quais são os resultados recentes que eles tiveram? Quais são os pontos fortes que eles têm? Quais são os pontos fracos? Né? E a partir daí você pode ir para as 4 forças restantes, que são, quem são os novos entrantes? É fácil entrar? Tem muita barreira de mercado? Tem muita barreira de entrada? Existem produtos substitutos, coisas que podem substituir a nossa oferta? Qual é o poder de barganha dos nossos clientes? Ele tem muita oferta, o cliente tem muita oferta, então ele pode negociar com a gente? Qual é o poder de barganha dos nossos fornecedores? Eles são fornecedores fixos ou eu tenho muita oferta de fornecedores e consigo ter uma margem de negociação? Né? Então responda essas perguntas para você entender o seu cenário. Quem está ganhando dinheiro está fazendo o quê? Quem está perdendo dinheiro está fazendo o quê? E aí você vai fazer um exercício interpretativo. O que isso te diz sobre o seu mercado? O que isso te diz sobre o seu mercado? Né? Eu estou no mercado que está frágil, eu estou no mercado que está indo bem, né? Eu estou no mercado que tem uma tendência positiva, negativa. Né? E aí você tenta elaborar 3 cenários. Um pessimista, considerando os piores cenários possíveis, um otimista, os melhores, e aí você tenta achar o meio termo, que é o realista aí. Tá? E aí você vai avaliar, né, dentro desses cenários, dentro de tudo isso que você achou, né, quais são esses estímulos do ambiente que demandam respostas. Né? Um concorrente muito agressivo, um cliente que está sofrendo agora efeitos negativos da pandemia. Né? Quais desses estímulos merecem respostas? O que vale a pena desenvolver, né, como resposta a esses estímulos externos? O que demanda a sua atenção? Tá? Então, isso aqui para empresas pequenas. Para empresas maiores, a gente tem um nível de sofisticação maior. A empresa monitora o desenvolvimento histórico do PIB, do poder de barganha, do poder de consumo, da inflação, do câmbio. Né? Então, as empresas elas analisam isso com um maior nível de sofisticação, as maiores. Mas para você que está, por exemplo, numa empresa pequena, é interessante que todos dentro da empresa façam isso. Até se você é alguém que está na base operacional, se você é um operário, se você é um vendedor, é interessante que você faça isso também. Porque é entender em que ambiente que você está tateando ali dentro do seu negócio. Em seguida, agora entra, né, a análise interna. Agora sim, você vai levantar as capacidades e os recursos da sua empresa. Quais recursos? Todos. Todos que a gente analisou até agora. Recursos tangíveis, intangíveis, organizacionais, financeiros. Eu tenho recurso tecnológico, eu tenho maquinário, eu tenho localização, eu tenho reputação, eu tenho marca, eu tenho uma cultura organizacional, eu tenho capacidade de aprendizado, eu tenho capacidade de mudança, eu tenho capacidade de implementação de boas rotinas, eu tenho capacidade de inovar, de me adaptar, de absorver conhecimentos, quais são as capacidades que eu tenho condição de desenvolver ou que eu tenho desenvolvida. Por outro lado, eu tenho recurso. E aí você faz a lista. Se você tiver uma dúvida, você volta o vídeo um pouquinho, que tem lá as listas. Começa por aquilo. Aí você vai expandindo para o que você tem. Tá? E aí você passa todos esses recursos e capacidades pelo filtro do Vreos. E a partir daí você ranqueia o que é mais estratégico para o que é menos estratégico. Né? Verifica também a existência de condições históricas únicas, ambiguidade casal, complexidade social, existência de patentes, se tiver. Tá? Se tiver. E aí você também vai fazer a análise da sua oferta da empresa a partir da cadeia de valor. Né? Então, o que eu tenho na oferta da logística interna? O que eu tenho na oferta da produção? O que eu tenho na logística de saída do produto, né? Na logística externa? O que eu tenho no marketing de diferencial? O que eu tenho de RH de diferencial que constitui a minha oferta? Né? O que é fraco na minha cadeia de valor que eu poderia terceirizar? Né? Então, faça uma distinção. Analise o que você tem,
Analisa aquilo que você se diferencia e analisa o que você pode terceirizar. Que seria interessante que você terceirizasse, porque você não tem muito bem desenvolvido. Tá? E aí você pode jogar o seu modelo SWOT. Só que aí o seu modelo SWOT, né, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, que via de regra a gente já vê no planejamento estratégico, né, eu proponho que você faça uma análise a partir da perspectiva da análise do ambiente interno que a gente viu aqui. Então, em relação às suas forças, eu pergunto, quais são seus recursos e capacidades estratégicas ou essenciais? Né? O que vão constituir as suas core competências, as suas competências essenciais? Quais são os principais recursos e capacidades que passaram pelo filtro do vírus? E aí vamos para as fraquezas. Quais recursos e capacidades precisam ser transformados para deixar de ser ordinário, para deixar de ser precário, né? Como foi colocado lá. Pega os piores recursos e se pergunte como eu posso melhorá-los. Então você vai ver quais são as minhas fraquezas e o que eu preciso fazer para torná-las forças. Né? E aí as oportunidades. Como é que a gente pode aproveitar as nossas competências essenciais, os nossos recursos fortes? O que existe no mercado que a gente pode aproveitar ainda mais esses recursos? Né? E em relação às ameaças, o que a gente pode melhorar na cadeia de valor, o que a gente pode terceirizar na cadeia de valor, porque são ameaças. Entende? É o fato da gente ter isso como fraqueza, o que a gente pode melhorar em relação a essas ameaças, considerando os estímulos do ambiente externo. Né? E a ideia é que você faça isso a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano no seu negócio. A ideia é que você continue fazendo isso, você não faça isso uma vez só. Você faça mais de uma vez. Você torne isso uma prática, uma rotina no seu trabalho, uma rotina na sua organização, para você entender o rumo, né, que a organização está tomando para responder adequadamente ao ambiente e se tornar competitiva. Bom, então para análise do ambiente interno é isso. Então a gente já viu os fundamentos, né, de gestão e análise estratégica, já viu a análise do ambiente interno, agora nessa aula, e na última a gente viu a análise do ambiente externo. A partir daí eu trago para vocês, eu abro para discussão, e se existe alguma dúvida. O que eu tinha para hoje era isso, tá? E a partir daí, então, eu abro para discussão e eventuais dúvidas que possam surgir.